e retribuir-lhes em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhes a ela em dobro. Então, tudo que essa igreja, a Babilônia aqui está falando da igreja católica, né? Tudo que ela fez, tudo que ela plantou, ela vai colher em dobro. Às vezes, a gente acha que as coisas que as pessoas fazem de mal, a gente espera que a pessoa colha logo, e tem o tempo da colheita, né? Então, vai chegar um tempo onde eles vão colher. A igreja católica ela vai ser destruída, tá, irmãos? Ela vai deixar de existir mesmo. A própria anticristo vai perseguir ela, né? Então vai romper essa aliança que o Estado tem com ela. 18:7 agora. Apocalipse 18:7. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, e foi-lhe outro tanto em tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva, não verei pranto. Portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Vocês viram lá o furacão, né? Que teve lá naquela cidade do Brasil. Nunca teve aqui no Paraná, né? Estrutura tornado nunca teve aqui no Brasil. Nunca. O Brasil nunca teve tornado. Normal, o vento forte. Esse veio para destruiu a cidade todinha. Tem que pesquisar, né? Porque esses eventos de natureza se arranjam. Oriental. É sempre a ação deles. Aí tem que ver o que essa cidade está arrumando, porque teve aquela da enchente, né? Agora tem que ver essa também. Mas a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam nos finais dos tempos. Elas são um anúncio da volta de Cristo. Elas não são a volta de Cristo, elas são anúncios que precedem, né? Porque a Bíblia diz que teriam esses sinais em todos os lugares, ou seja, mesmo no Brasil que nunca teve. Por exemplo, o Brasil não tem vulcão. Se tem, está extinto, né? Mas possa ser que tenha. Então, esses sinais acontecendo em vários lugares, eles estão prefigurando o que? A volta de Cristo. Eu creio que a nossa geração, ela é a geração que vai ver a volta de Jesus. Entendeu? Vamos lá. Lembrei do negócio aqui que não pode ficar falando, porque a gente fala, depois é mal interpretado, né? Essa é a história da terra ser plana, não sei, então. Não, a gente está pesquisando aí. Oi? É que o profeta veio primeiro, então. Tem uma parte, por exemplo, que o cara fala sobre a volta de Cristo. Todo olho verá. Se a terra for esférica, a parte de tarde vai ver. Se ela for realmente plana, todo olho verá. Entendeu? Então, se ela é uma esfera, a parte de baixo, Jesus volta onde? Em Jerusalém. Como é que a parte de baixo vai ver? Aí vai ser por computador, vai ser por internet, né? Então o cara fala sobre isso. Então, não é que eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a questionar. Irmão, eu estudei a Bíblia há 15 anos, crendo que a salvação se perdia. E tinha textos que eu lia e eu batia em assembleando, não tem? Batia, mostrava texto, mais texto, defendendo que a salvação se perdia. Agora você imagina para mim, depois de 15 anos, tendo certeza que ela se perdia, sentar numa sala de aula para ouvir um pastor mais novo que eu destruir isso em 4 horas de aula. Então, eu aprendi o quê? Fica atento, abra teu coração para ouvir, porque sábio é aquele que aprende.
Então, não, eu já sei, cara, eu não sei, eu nunca subi lá em cima. Ah, mas tem na internet, pode ser manipulado. Eu vou, já que eu estou pegando esse gancho, eu duvido que o homem foi aluno. Pastor, mas está lá, eu duvido, irmão. Diga por quê? Porque tem lugares no planeta que o homem não vai. Como que vai fora? Tem profundidades no mar que o homem não consegue ir. Por causa da pressão da água, e aí? Lá em cima é gelado. Sei quantos graus abaixo de zero, e aí? E por que não vai no mar? Tem lugares no planeta que o homem não consegue botar o pé. E como que vai fora? Por que não foi de novo na tecnologia? Nunca foram. Nunca conseguiram ir. Manda som, manda isso, manda aquilo. Por que eles não foram? Você tem que questionar, você não tem que ser uma pessoa que... Não é que eu estou dizendo que não foi, eu duvido. Ah, mas tem prova, as provas que tem são contestadas. Eu acredito que eu não viu foguete para lá. Você entendeu? É essas coisas que a gente tem que questionar. Por que se vai, não consegue... Irmão, leva anos para os caras achar um avião que caiu no mar. Está ali que levou anos para eles acharem. Cadê essa tecnologia que vai na Lua? Então, não é que eu não estou dizendo que eles não foram. Eu duvido. Nunca foram. Posso falar? No dia que foi televisionado, o presidente da Estados Unidos pegou o telefone e ligou para o astronauta na Lua. E aí, como é que tá? Beleza? Aqui o nosso telefone fala, irmão, pelo amor de Deus, como é que o cara não conseguiu falar com o outro? Você tem que ser questionador, não é assim não. Pegou o telefone e ligou para os caras lá no outro lado da Lua. Eles falam que a sonda se comunica o tempo todo com eles. Como? Via o quê? Bluetooth? Via rádio? Que som, que sinal é esse? Você dentro da sua casa você pede o sinal do seu Wi-Fi? Você tem que ir lá no Wi-Fi mexer, assim, né? Que tecnologia é essa que o cara consegue se conectar do outro lado do planeta, irmão? Tem que questionar. Há um grande interesse deles, entendeu? Te enganar, ficar te enganando. Então, eu sou um cara questionador, eu sempre questionei, eu sempre duvido. Quero ver, eu fico ouvindo os contra. Onde eu mais aprendi acerca da igreja adventista sobre o sapo foi ouvindo o sapo. Foi estudando a adventista acerca do sapo. Então por isso que eu sei hoje bater de frente com eles, porque eu ouvi eles o tempo todo. Eu estudava, lembra? Os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Rádio Novo Tempo passava sempre essa voz do pregador deles. Mas vamos lá. Vamos colher 10, né? Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão, lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Eu até comentei no culto de domingo passado que a igreja católica ela enriqueceu vendendo indulgência. O que é indulgência? É a venda do sagrado. A igreja católica ela tinha um arcebispo, um padre lá, que ele deu a ideia seguinte: vamos vender, vai enriquecer a igreja. Vamos vender os ossos. Você vê o osso do apóstolo, né, do prego que crucificou Jesus. E aí eles tiveram a ideia seguinte: o Papa daria uma carta de perdão para as pessoas que estão no purgatório. A igreja católica acredita no purgatório. O que é o purgatório? É uma sala, uma antessala antes da pessoa ir para o inferno, né? E aí a questão do Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Ele era um estudioso da igreja católica. Ele tinha eu acho que ele era padre, né? Ele era um padre, auxiliar, mas era. E falava muito bem os outros idiomas. Ele falava muito bem latim, o hebraico, o grego. E a Bíblia,
da época era o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Não tinha ela em português. Então, primeiro que ninguém tinha acesso à Bíblia, só o Papa. Porque só tinha um exemplar no Vaticano, né? E aí Martinho Lutero, ele estudava teologia, mas ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele tinha uma guerra dentro dele interior, porque ele odiava Deus. Essa era a jogada, ele odiava Deus. Por quê? Porque ele era pecador e ele não conseguia se livrar do pecado. Então a Igreja Católica ensinava o seguinte: que você tem que se esmurrar seu corpo, você tem que jejuar, você tem que se machucar, para que a carne fique fraca. Então havia um instrumento que eles colocavam na perna, que é assim na coxa. Eu acho que é silício o nome dele. Já viu aqueles enforcadores de cachorro? Que o cara fica aqui, se o cachorro força a força, entende? É aquilo ali, só que na perna. Aí o que acontece? O homem naturalmente sadio, ele tem ereções, ele tem desejo sexual. É normal do homem. O homem sadio tem. Como compugir isso? O cara se machucava ao ponto dele sentir tanta dor na perna, na virilha, para o quê? Para ele não ter desejo sexual. Então o Martinho Lutero usava o silício, ele usava o chicote, ele se machucava o tempo todo. Por quê? Porque ele via que o corpo dele tinha desejos pecaminosos, desejo normal de um homem. E ele se sentia o quê? Fogo do inferno. Porque se eu der essas coisas, eu vou para o inferno. Então ele não conhecia a graça. Ele conhecia o quê? A força da fé, a força do braço. Então, como ele via que mesmo ele se esforçando, ele caía em desejos, e a mente dele era sempre poluída por pensamentos, então o que ele pensava? Esse Deus é um Deus ruim, porque ele me condena por um desejo dentro de mim que eu não consigo me livrar. Martinho Lutero, ele limpava lá o chão lá, né, como forma de punição. Cara, tem um filme que fala dele. A parte dele era a parte mais limpa, era tipo assim, é como se fosse um encerado, porque ele vivia limpando, como forma de punição. Então a parte que pertencia dele, cara, você olhava assim, parecia um espelho no chão, de tanto que ele limpava aquilo, tentando o quê? Tentando pagar os seus pecados. E aí, um dia, ele teve o privilégio de ir até Roma, no Vaticano, para visitar o Vaticano. E aí ele teve acesso à biblioteca do Vaticano. E lá tinha um exemplar da Bíblia de Gutenberg, primeiro exemplar. E ele abriu a Bíblia e ele leu Romanos, aonde fala sobre a graça e aonde fala sobre o perdão, a salvação pela fé. Lendo aquilo, ele se converteu. E o que aconteceu? Ele foi curado, porque ele viu que a salvação ela é pela fé e não pela graça. Ninguém nunca tinha lido aquilo para ele. E aí ele vai levantar 92 teses que vão bater de frente com a doutrina da Igreja Católica, que vendia o quê? A salvação. Aí o Papa na época vendia o quê? Se você colocar uma moeda no cofre da Igreja Católica, você diminui o ano de sofrimento dos seus entes queridos. Aí as pessoas vendiam propriedades, elas vendiam casas, elas vendiam, trabalhavam e vendiam, e pegavam o dinheiro e faziam o quê? Traziam para a Igreja Católica e colocavam o nome do seu ente querido que havia morrido sem perdão. Para diminuir o quê? Cara, não vamos entrar nessa situação. Imagine você acreditando que sua mãe, o seu pai, que o seu filho está no inferno, sofrendo, queimando, e vai ficar lá, sei lá, 1 milhão de anos. E você pode, com dinheiro, diminuir o sofrimento dele. O que você faria? Você vê hoje as mães que têm filhos na cadeia, que vão lá visitar ele, leva comida, leva roupa, leva dinheiro para pagar as coisas. E aí, a Igreja Católica foi vendendo isso, vendendo o perdão de anos. Eles davam escritura. Toma aqui o documento, para libertar. Aí Martinho Lutero perguntou: se o Papa tem poder para aliviar as pessoas do inferno por dinheiro, por que não faz de graça? Arrumou problema. Não arrumou? Tentaram oferecer para ele um carro de arcebispo, ele não quis. Iam excomungar ele, deu ele a oportunidade de se retratar, e ele disse: eu não posso, a não ser que vocês me provem pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu não vou tirar nenhuma palavra que eu falei. Foi excomungado da Igreja Católica. E aí ele sai da Igreja Católica
e ele monta a igreja luterana. E Martinho Lutero foi o responsável por escrever boa parte dos nossos hinos que nós temos na arte cristã. Foi ele que escreveu. E se nós temos hoje a Bíblia no português, agradeça a ele, porque ele traduz a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, da onde vem a Bíblia brasileira, a Bíblia em português. Então essa ruptura que ele teve na Igreja Católica fez hoje a gente colher muitos hinos. Ele casa, né? E aí ele vai formar a Igreja Luterana. Só que a Igreja Luterana não é a mesma que Martinho Lutero fundou, que hoje é uma outra denominação. Mas a luterana veio disso aí. Então, a venda de indulgência era a mercadoria que eles vendiam. Anos se passaram e a igreja evangélica está fazendo a mesma coisa. Está vendendo o sagrado. A venda do sagrado é prostituição. Você não pode vender o sagrado. Tem uma passagem onde Elias ele vai curar a lepra de Naamã. E Naamã ele queria comprar a cura. E Elias sabia disso. E qual é a mensagem que Elias passou? Ao nosso Deus não se compra como dinheiro de corrupção, que é o dinheiro da terra. Então quando Naamã chega, ele traz consigo o quê? Muito presente. E era normal alguém que consultasse o profeta trazer oferta. Mas o Naamã ele não trouxe oferta, ele trouxe o quê? A paga da cura, porque ele não queria ficar devendo a Israel, porque Israel queria escravo. Então ele chega para pagar, não para ofertar. Quando ele chega para pagar, o que Elias faz? Não queremos nada de você. Vai lá e mergulha no rio Jordão 7 vezes. Qual que é o preço da cura? Crer. Você tem que crer. Aqui não é por dinheiro, aqui é por fé. E aí Naamã se sente um pouco ofendido, né? Porque ele queria pagar, ele queria dar alguma coisa em valor, e o profeta falou: que não, você tem que crer. Ele volta, então ele vai embora, revoltado, chateado. Um servo dele vira para ele e fala o quê? Meu rei, deixa eu bater parte lá com o senhor. Se esse profeta tivesse te pedido algo grande, uma cidade, por exemplo, o senhor teria coragem de guerrear contra essa cidade? Ah, com certeza. Se ele tivesse falado comigo que eu tinha que guerrear com uma cidade para poder vencer em prol da minha cura, com certeza. Pois é, meu senhor, o que ele te pediu foi pequeno, tomar um banho. Mas não é tomar um banho, era o quê? Acreditar que tomar um banho lhe daria cura. Isso não é normal, não era comum. E aí ele foi tomar banho. De propósito, a cura não veio no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, só veio no sétimo. E quando ele levanta, ele é curado. Porque mesmo não acreditando, ele fez. Ó, às vezes falta dúvida na gente para poder obedecer a Deus. E se você fizer mesmo sem duvidando, você recebe cura. Porque o poder está na palavra. Executou, acontece. E aí ele volta, tenta dar oferta, o profeta resiste. E aí ele pede para levar um pouco da terra de Israel. E ele fala assim: a partir de hoje eu servirei ao Senhor teu Deus. Só te peço uma coisa: eu sou também servo. Meu rei, eu adoro os deuses. Se eu me curvar por respeito ao meu rei, o Senhor me perdoa, eu não estou curvando diante dele, só um respeito. Está tranquilo, segue em paz. Aí ele vai embora. Levanta consigo o quê? Todo o ouro, toda a púrpura, toda a roupa, tudo que ele trouxe para comprar, não era para ofertar, para comprar. Ele leva embora. O que Geazi faz? Está doido, perdeu, a igreja fica pobre. Ele volta lá e: ó, meu senhor te pediu um negócio aí, né? Então leva. Quando ele chega lá, o que o profeta fala? A lepra de Naamã vai pegar em você. Você pegou o que não era pegado, pegou, se tocou no sagrado. Na hora ele fica leproso e morre leproso. O que é isso? É vender o sagrado.
Você não pode cobrar para orar. Você não pode cobrar para pregar. Não pode, irmão. Pastor não pode cobrar para pregar? Não. Pastor não pode cobrar para pregar? Não. Não pode. Eu creio que o obreiro que prega tem direito à passagem, tem direito ao lanche e uma oferta. Colocar valor, não. Para mim aí tem que me dar 30 mil, está errado. Não concordo. Quem foi que deu a mensagem? Foi dele ou de Deus? De Deus. Agora, já ouvi pregadores famosos que falam assim, a gente não cobra. Mas, veja bem, para mim atender certas igrejas, eu tenho que deixar de trabalhar. Eu tenho que parar de trabalhar, não posso trabalhar, tenho que ir para outra cidade. Então eles têm que pagar o quê? O custo dele. Tem que pagar o custo dele, deixar de trabalhar, tantos dias. A estadia, porque também tem que ir de avião, às vezes o lugar é longe, não vai de ônibus, tem que pagar o hotel, concordo, você concorda. Então geralmente as igrejas, elas não deixam de ofertar na vida do obreiro. Eu, se falar comigo que chamou a pessoa, eu posso perguntar a todo mundo, tem que pagar o Uber? Tem que dar uma oferta? Vem quanto quer. Às vezes a pessoa fala, não precisa, pastor. Porque eu também nunca aceitei, irmão. Nem oferta, só se a pessoa insistir de dar. Porque às vezes a pessoa está dando por carinho. Mas ela nem pode dar. Mas eu faço questão de dar. Porque a pessoa teve um custo. E muitos falam, não precisa, pastor. Fez por amor, fez porque gosta. Mas se falar, quantas vezes a gente mandou dinheiro para trazer o Uber? Agora, o CD, se for profissional, tem custo. O show tem que ser pago. Mas dentro da igreja, não. Entendeu? É a minha opinião. Sagrado não pode ser cobrado. Pô, tem gente que tem dom de curar, irmão. Não pode. É o que eu estou te falando. A oferta é válida. Quer ofertar? Tranquilo. Agora não aqui, ó. Para mim fazer a cura, manda o Pix aí. Está errado. Está errado. Existe palestra e existe pregação. A palestra pode ser cobrada. O pastor, aquele que é engraçado, o Cláudio Duarte, ele dá palestra, ele faz pregação. A palestra ele cobra. E é justo. É o trabalho dele. Ele não é só pastor. Ele também, se me engano, é psicólogo. Acho que se me engano é psicólogo. E muitas coisas que ele fala tem base no trabalho que ele estudou para fazer. Meu pastor, ele é pastor e mestre. Então a aula dele é cobrada. A aula que ele dá, você tem que pagar. E está justo, ele pagou faculdade para isso. Ele comprou livro, ele se especializou. Certo? Pregação não. Então se ele der uma aula para você, ele no começo ele só dava aula, para pastor, cobrava. É justo. Está lá no púlpito pregando, não cobra. Então a venda do sagrado, na minha opinião, ela é errada. Isso é um tipo de prostituição. A pessoa vendeu o sagrado. Tem um dom, Deus te deu um dom. Você não pagou por ele? Né? Existem alguns tipos de... por exemplo, de treinamento, que é um treinamento em cima do dom. Também acho justo a pessoa cobrar. Tem a campanha da missões, né, que a igreja batista faz. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é levantar uma oferta para mandar para missões. Não tem nada a ver de cobrar, não. Não. Não é isso não. Estou falando da pessoa que cobra para ter o dom dela. Não é isso não. Missionário tem que estar no campo e a igreja tem que enviar o missionário. Está certo. Levantar uma oferta para missões, é isso que eu estou te falando. Existem dons que existe treinamento para desenvolvimento do dom. Também acho justo cobrar. Tem um pastor que eu estou seguindo ele, inclusive vou até comprar um livro dele. Ele tem um dom de cura de maravilhas. Ele ora e a perna cresce. E ele nessa área ele tem uma certa relevância. Eu quero comprar o livro dele, porque eu quero ver o que tem no livro dele. Porque possa ser que a gente aprenda alguma coisa com aquilo ali. É justo, quero fazer um livro e você comprar um livro.
Então todo o material que você faz, você pode cobrar. Um CD, de repente. Antigamente os pregadores, eles vendiam CDs. R$10 se você de pregação. Hoje o YouTube faz de graça. Mas não é que o YouTube te entrega de graça. O YouTube te entrega de graça, mas paga o pregador, que botou o canal lá. Né? E eu quero ver se eu compro o livro dele. E eu quero ver se eu acompanho ele mais para me pegar. Por quê? Porque ele tem algumas técnicas. Existe um camarada que ele está na internet, não sei se você já viu o vídeo dele. Ele faz algumas piadas com os dons de língua. E ele tem o dom da variedade de línguas. Eu nunca tinha visto alguém que tinha esse dom. Sei que tem, mas nunca tinha visto alguém que tem um dom. E ele ensina. Estou quase comprando o curso dele. Mas só que você quer aprender? Não, eu quero ver. Quero pagar para me ver, porque ele tem o dom de variedade de línguas. Existe 2 tipos de dom de línguas. Existe o dom. A Igreja Assembleia de Deus, ela acreditou que no começo o dom de línguas seria para evangelização. Então, a pessoa que fosse batizada com o dom de línguas, ela receberia uma capacitação de falar em outros idiomas. Que é falar o inglês, falar o italiano, falar o francês. Então, tipo assim, eu vou evangelizar lá na Itália, mas eu não sei falar italiano, mas eu creio que o Espírito Santo possa me capacitar de eu falar fluentemente o italiano, para eu poder pregar para o italiano. E assim qualquer outra língua. Isso existe. É desse jeito mesmo. O dom de línguas de Atos, capítulo, se não me engano, 2, né? É desse jeito. Porque ele diz assim: e eles ouviram cada um falar no seu própria língua. Quem conhece o Rodrigo Silva? Conheço. O Rodrigo Silva, ele é adventista. Perguntaram para ele na igreja Assembleia de Deus se ele acredita em dons espirituais. E ele vai contar o testemunho dele. Que em um certo momento ele estava em algum lugar, precisava pregar o evangelho, que queria pregar com uma menina que era americana. E ele nunca tinha feito aula de inglês, nem sabia falar inglês. E aí orando, o Espírito Santo capacitou ele. E aí ele fala fluentemente inglês e nunca fez um dia de estudo. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para falar inglês. Entendeu? Então esse rapaz, por exemplo, ele fala em línguas. Não é a língua estranha do crente. É idioma. E ele fala vários tipos de idioma, que a gente olhando parece que está falando em língua. Não está, ele está falando idioma. Porque ele fala muçulmano, ele fala japonês, ele fala inglês. Ele fala em línguas nesses idiomas. Que isso é o dom de variedade de línguas. A finalidade disso seria para quê? Para a pessoa pregar o evangelho em outro lugar. Um missionário precisaria desse dom. E ele ensina. Não sei como, mas ele ensina. Estou quase comprando o curso dele. E ele faz cômica no Instagram. Ele fica fazendo piada desses dons de línguas, entendeu? Ele tem o dom. Ele fala fluentemente. Você vê que é um dom, porque ele troca, tanto faz. Ele tanto fala em francês, quanto em inglês, quanto em espanhol, como muçulmano, tudo. Em línguas. Eu falei, nunca tinha visto. Eu sei só do Rodrigo que fala. Que foi capacitado de falar em inglês por esse dom. Conheço um pastor que ele deu um testemunho que ele foi em uma casa fazer um serviço de marcenaria, se não me engano. E ele lá, rapaz, assim, eu estou aqui pregando para vocês, mas o cachorro lá latindo está na minha cabeça aqui, irmão. Eu estou quase lá quando ele cala a boca. É? Caramba, vou matar esse gato. Não aguenta mais. Aí o pastor, esse irmão, ele foi na casa de uma pessoa, né? Fazer um serviço. E ele levou a Bíblia dele, junto da maleta de ferramenta de trabalho. E aí quando ele estava lá fazendo o serviço, ele abriu a maleta e ele tirou a Bíblia. E a Bíblia dele é antiga, hebraica. Quando o cliente dele viu a Bíblia, perguntou para ele: você fala hebraico?
Ele falou bem assim, não. Mas a Bíblia, ele falou bem assim, eu ganhei de presente. Ganhei de presente. E eu gosto dela, eu ando com ela comigo. Até tento ler, mas eu não entendo nada. Aí, o cliente dele é judeu, de raiz judaica antiga. E o Espírito Santo tomou o irmão. E ele começou a profetizar para o irmão judeu, que não é crente, não crê em Jesus Cristo. Para o crente, ele falou em línguas, entregou profecia em línguas. Para o judeu, ele falou no idioma dele. A mensagem que ele entregou para o irmão judeu foi num hebraico antigo, um dialeto antigo, que ninguém conhece, que é pouco falado. E falou coisas que só ele sabia. Ele, Deus. Quando ele acabou de entregar, ele pediu perdão, me perdoa, mas eu fui tocado pelo Espírito de Deus. Ele perguntou, aí o irmão falou assim, o judeu, quem te ensinou você a falar esse idioma? Ele, que idioma? Esse que você falou agora, é da minha raiz materna, antiga, de infância. Eu não conheço ninguém que sabe falar. Quem ensinou? Eu não falei, eu não sei falar. Eu falei em línguas. Não, você não falou em línguas, você falou no meu idioma. O Espírito Santo usou ele para ele profetizar e entregar o recado da parte de Deus no idioma do cara. É isso que é variedade de línguas. Diferente do dom de línguas que a gente fala na igreja. Essas meias palavras que a gente fala quando está compungido pelo Espírito de Deus, isso aí é glossolária. Isso ninguém entende. Então tem um pessoal que fica falando que a gente fala a língua dos anjos, não tem nada a língua dos anjos. A glossolária, que é a língua estranha do crente, é uma língua que ninguém entende, só Deus. Porque se fosse língua dos anjos, o diabo também entenderia. E o diabo não entende. É uma intimidade, é uma comunicação criptografada com o mundo espiritual. Só o Espírito Santo conhece, só Jesus conhece, só Deus conhece. Só a divindade. É o Espírito de Deus dentro de você que fala com Deus em mistério. Lembra do texto? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando você está falando em língua. E nem precisa estar orando. Pode estar lavando vasilha, pode estar dirigindo, pode estar fazendo o que você quiser. Está falando em língua, você está orando em espírito. Paulo fala bem assim, eu oro em espírito mais do que com outra pessoa. Pastor, eu queria treinar mais, eu falo um pouquinho. É porque você fala um pouco. Começa a falar mais, começa a orar mais no espírito. Para você ter variedade de falas. Você começa com 2 ou 3 palavras, né? 2 ou 3 palavrinhas só. Por quê? Porque você quer beber. À medida que você vai falando em línguas na sua oração, você vai treinando mais e mais e mais e mais. Porque você está falando fluentemente. Ok? Então, dom de línguas, profecia, dons espirituais, eu acho que deve ser cobrado. Agora, você fez um curso, você fez uma mentoria, você criou uma aula com isso, é louvável, né? Por exemplo, o irmão da igreja que é louvorista, louva bem, ele pode ensinar outra pessoa a louvar e cobrar? Pode. Diferente. Cobrar para pregar, cobrar para louvar. Ainda que, na minha visão, o músico da igreja deveria ganhar pela igreja. O pastor deveria ganhar, o músico deveria ganhar. Eu acho que essas pessoas não deveriam ficar sem salário. Mas se tem salário, tem que ficar exclusividade da igreja. Tinha um caso, por exemplo, de um irmão que era músico, muito bom. E aí a igreja não pagava ele, que estava desempregado, passando necessidade. Recebeu uma oferta para tocar no baixo. É bem, a diária é 500 conto. E aí ele ficou assim, titubeando, vou precisando de dinheiro. Foi uma vez. Tocou no bar, música secular. Foi pago 500 conto, o cara falou, se quiser voltar semana que vem, pode voltar. Volta 2 dias. Você sabe. E ele precisa de dinheiro. Aí o pastor viu. Descobriu, né? Deu bronca nele, falou com ele. Tá certo, pastor, me perdoa. Aí ele rejeitou o serviço. Por que eu não posso? Porque gosto do mundo, irmão, você é crente. Isso é um dom de Deus.
Deus? Ok. A Universal convidou ele. Universal. Agora é crente, agora é igreja. Foi. Alto salário. O pastor foi reclamar com ele. Falou, pastor, agora é de Deus. Agora não é igreja. Se o senhor não quer, faz uma oferta. Banco o salário de lá. Resumindo, perdeu o músculo. Entendeu? Foi pro mundo, não pode. Então, exclusividade, paga o cara. Não pode dar muito, dá um pouco, dá uma ajuda. Abre um espaço para ele ensinar. Pede para os irmãos contribuir, cada um contribuir com 30, 40. Faz uma receita, dá para o rapaz. Né? O cara está passando necessidade. Então, na minha visão, meu projeto é que todos os pastores, pessoas que estão dedicadas à obra de Deus, que for missionário, for auxiliar, que tenha receita da igreja. A gente tem que pagar. E eu preferi que pagasse, irmão. Que quando você paga, você pode cobrar mais. Né? Quando é voluntário, é legal. Mas às vezes a pessoa faz corpo mole. E às vezes não é que ela faz corpo mole porque quer, às vezes é porque o próprio dinheiro fala mais alto. Entende? Paramount. Tem algumas igrejas que a gente da empresa vai fazer investimento, que as igrejas são tipo como se fosse meio que empresa. Mas a igreja é grande, tipo assim, PIB de Camburi, PIB de Laranjeira, centro de celebração lá de Camburi, aí tem funcionário, da igreja, tem o pessoal da secretaria todo dia. Toda igreja é uma empresa. Fica para imprimir o conflito da igreja, das coisas, tudinho. O pessoal fica lá só ensaiando o tempo inteiro, tem uns músicos, o pessoal que. Quanto mais a igreja paga, mais ela cobra, mais a igreja cresce. Entendeu? Toda igreja. Só de impressora lá pagando. Sim. Na minha concepção, toda igreja ela tem a parte espiritual, mas tem a parte de CNPJ. Tem a parte de. Ela é uma empresa de não fins lucrativos. Entendeu? Mas ela é uma empresa. Responde por uma empresa. Né? E tem que ser assim. Não pode depois do mesmo botar no pau, né? Receber o tempo de casa. Ainda que eu acredito que se ela tem carteira assinada, tem que pagar os honorários da pessoa normal, como manda a lei. Paramount de número 10. Já? Não. Não, eu já li o 12. Versículo 12. Mercadorias de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérola, vinho fino, púrpura e de seda escarlata. Tudo isso aqui tem na igreja católica. Torneira de ouro, pia de ouro, todo o ouro que eles renderam, que fizeram. Por que o ouro? Mostra a riqueza, né? Madeira, odorífera e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira, preciosíssimo, de bronze, de ferro, de mármore, cinâmono, cardúmeno, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, tudo commodity, tudo que tem valor no mundo comercial, né? Cavalo, aqui, cavalgadura, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos, de almas, de homens, até escravo. O fruto do desejo da sua alma foi-se-te, e todas as coisas gostosas e excelentes te foram de ti, não mais acharás. Já vi isso aqui, tá? Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorarão e lamentarão, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, e púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedra preciosa, pérola, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo que navega em navios, todo marinheiro, todos os que negociam no mar, se puseram de longe,
e vendo a fumaça do seu incêndio, chamarão dizendo: que cidade semelhante a essa grande cidade? E lançaram o pó sobre a sua cabeça e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham navios no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-se sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra, como de uma grande mó, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz do arpista, de músicos, de flautistas, de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artifício de arte, nenhuma arte se achará mais em ti, e o ruído do mó em ti se não ouvirá mais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. O sonho de toda pessoa casada na igreja católica, né? Camilzinho, já sabia o que paga para casar lá? Hã? É de graça não, tem que pagar. Lá você paga. Porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as ações foram enganadas pela sua feitiçaria. E nela, feitiçaria. Porque adoração à imagem é culto ao demônio, né? Feitiçaria. Então, adorar a imagem é culto aos demônios. Isso é feitiçaria. O que é feitiçaria? Idolatria, feitiçaria, tudo é culto aos satanás, né? Aos espíritos. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos os que foram mortos. Está nela o sangue das pessoas que ela matou na grande Inquisição. A Igreja Católica promoveu uma guerra, uma matança na Inquisição contra os crentes, contra os cristãos, pessoas que professavam a Cristo. Mandavam queimar, mandavam prender, tudo em nome de Deus. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus?